Vivemos na era mais tecnológica, conectada e avançada da história humana. Menos, mas também na era das armas invisíveis. Não são mísseis cruzando o céu, não são tanques atravessando fronteiras. São mecanismos silenciosos, quase imperceptíveis, que moldam decisões, emoções, comportamentos e até crenças, sem que a maioria perceba. As armas invisíveis que já estão sendo usadas hoje não fazem barulho. Elas não deixam crateras no chão. Elas deixam marcas na mente. Durante séculos, guerras eram declaradas formalmente. Havia inimigos identificáveis, bandeiras opostas. Hoje, a guerra é difusa. Ela acontece dentro do seu bolso, na tela do seu celular. Plataformas como Facebook, TikTok e YouTube não são armas em si menos, mas os sistemas que operam por trás delas podem ser usados como instrumentos de influência em escala massiva. Algoritmos invisíveis decidem o que você vê, quando vê e por quanto tempo vê. Eles aprendem seus medos, seus desejos, suas fraquezas. E então, alimentam exatamente isso. A primeira arma invisível é a manipulação da informação. Não estamos falando apenas de notícias falsas. Estamos falando da seleção estratégica do que aparece e do que desaparece. Quando milhões de pessoas recebem versões levemente diferentes da mesma realidade, a coesão social começa a se fragmentar. Um grupo enxerga crise, outro enxerga prosperidade. Um vê ameaça, outro vê exagero. Essa fragmentação não acontece por acaso. Ela pode ser explorada politicamente, economicamente e ideologicamente. O campo de batalha é a percepção. A segunda arma é o vício comportamental programado. Aplicativos são desenhados para capturar a atenção da mesma forma que máquinas coconícoes capturam jogadores. Notificações intermitentes, recompensas variáveis, rolagem infinita. Cada curtida libera pequenas doses de dopamina. Cada comentário gera expectativa. O resultado é um ciclo de dependência. O tempo se torna a moeda mais valiosa do século XXI. E quem controla seu tempo controla, em parte, sua vida. Outra arma silenciosa é a engenharia de consenso. Narrativas são repetidas até se tornarem familiares. E o que é familiar parece verdadeiro. Tendências são impulsionadas artificialmente para criar a sensação de maioria. Quando você acredita que todo mundo está pensando assim, a pressão psicológica para concordar aumenta. Esse fenômeno não é novo, mas a escala atual é inédita. Bots automatizados amplificam mensagens, simulam apoio popular e distorcem a percepção do que é espontâneo e do que é orquestrado. Há também a arma econômica invisível, o controle por dados. Informações pessoais se tornaram o recurso mais valioso do planeta. Empresas coletam padrões de consumo, deslocamento, preferências políticas, hábitos de sono. Com esses dados é possível prever comportamentos futuros com precisão assustadora. Não se trata apenas de vender produtos, trata-se de antecipar decisões. E, em alguns casos, influenciá-las antes mesmo que você perceba que está prestes a tomá-las. Em nível global, ataques cibernéticos se tornaram ferramentas estratégicas de poder. Diferente de um bombardeio tradicional, um ataque digital pode paralisar hospitais, sistemas bancários, redes elétricas, tudo sem disparar um único tiro. Países investem bilhões em capacidades de guerra cibernética. Um vírus de computador pode causar mais impacto econômico do que uma invasão física. A invisibilidade aqui é estratégica. Muitas vezes não se sabe quem atacou, quando começou ou quando terminou. A manipulação emocional também é uma arma poderosa. O medo vende, a indignação engaja, a raiva compartilha. Plataformas priorizam conteúdos que geram reações intensas, porque isso aumenta o tempo de permanência do usuário. O efeito colateral é a polarização crescente. Emoções extremas se tornam a norma. A racionalidade perde espaço. A sociedade se divide em bolhas de confirmação. Cada grupo consome apenas o que reforça suas crenças. A ponte entre opiniões diferentes começa a ruir. Outra arma invisível é a vigilância constante. Câmeras com reconhecimento facial, rastreamento de localização, monitoramento de comunicações. Em algumas regiões do mundo, sistemas sofisticados analisam comportamento em tempo real. A justificativa, muitas vezes, é segurança, mas a linha entre proteção e controle pode ser tênue. Quando as pessoas sabem que estão sendo observadas, seu comportamento muda. A autocensura surge silenciosamente. No campo econômico, existe ainda a manipulação de mercado por informação privilegiada em escala digital. Rumores coordenados podem derrubar ações. Narrativas impulsionadas podem inflar ativos artificialmente. Pequenos investidores são frequentemente os últimos a perceber que foram puxados
por uma onda criada estrategicamente. A volatilidade se transforma em arma. A educação também se torna campo de disputa. Conteúdos são moldados, simplificados ou distorcidos para atender agendas específicas. A superficialidade se espalha. A leitura profunda diminui. O pensamento crítico é substituído por respostas rápidas e emocionais. Uma população menos treinada para analisar argumentos complexos se torna mais suscetível à manipulação. Existe ainda a arma da distração permanente. Quando a atenção coletiva está constantemente focada em escândalos momentâneos, tendências virais e polêmicas superficiais, decisões estruturais passam despercebidas. Mudanças legislativas, acordos econômicos e transformações regulatórias acontecem enquanto a maioria está ocupada discutindo o assunto do dia. A distração se torna escudo estratégico. As deepfakes adicionam uma camada ainda mais perigosa. Vídeos falsos hyperrealistas podem simular líderes dizendo coisas que nunca disseram. A confiança na evidência visual começa a se deteriorar. Quando não se pode mais acreditar no que se vê, a própria noção de verdade objetiva é abalada. A dúvida generalizada é uma arma poderosa menos porque quando tudo parece manipulável, qualquer narrativa pode prosperar. No ambiente corporativo, a pressão psicológica baseada em métricas constantes se transforma em outra arma invisível. Avaliações contínuas, rankings internos, monitoramento de produtividade em tempo real. A sensação de estar sempre sendo medido aumenta a ansiedade e reduz a autonomia. A tecnologia que deveria otimizar o trabalho também pode intensificar desgaste mental. E a arma mais sutil de todas: a normalização gradual. Mudanças pequenas, quase imperceptíveis, introduzidas ao longo do tempo, termos redefinidos, limites deslocados, práticas antes consideradas invasivas tornam-se padrão. O ser humano se adapta rapidamente ao novo normal. Quando percebe, aquilo que antes causaria indignação já parece aceitável. Mas é importante entender: tecnologia não é vilã por si só. Plataformas digitais conectam famílias, democratizam informação, permitem mobilização social. O problema não está na ferramenta menos, está em como ela pode ser usada. Toda tecnologia carrega potencial duplo: construção e manipulação. A questão central é consciência. Armas invisíveis perdem parte de seu poder quando se tornam visíveis. Entender como algoritmos funcionam, questionar fontes, diversificar informações consumidas, praticar pensamento crítico, tudo isso fortalece a defesa individual. Educação midiática se torna tão importante quanto a alfabetização tradicional. Governos discutem regulações, empresas ajustam políticas, especialistas alertam sobre riscos. Mas a responsabilidade também é individual. Cada clique alimenta um sistema. Cada compartilhamento amplifica uma narrativa. Cada minuto de atenção é um voto silencioso em favor de determinado modelo. Vivemos um momento de transição histórica. Assim como a pólvora transformou guerras medievais, dados e algoritmos transformaram o conflito moderno. A diferença é que agora o campo de batalha está em todos os lugares e dentro de cada pessoa. As armas invisíveis já estão sendo usadas hoje. Elas moldam eleições, mercados, reputações, estados emocionais. Não deixam fumaça no horizonte, mas deixam rastros digitais. Não soam alarmes audíveis, mas alteram silenciosamente o rumo de sociedades inteiras. A pergunta não é se elas existem. A pergunta é: estamos atentos o suficiente para reconhecê-las? Porque no momento em que a invisibilidade é quebrada, surge algo poderoso, menos a capacidade de escolha consciente. E talvez, no fim, essa seja a maior defesa contra qualquer arma que não possamos ver.